nego velho. E aí, beleza? Quanto tempo, hein? Deixa eu ver se eu consigo te ouvir bem aqui, né, cara? Tá Deixa eu ouvindo? baixar. Tá ruim o som? Eu acho que meu celular tá meio baixinho. Eu vou pegar essa ring light aqui, ó. Dar Então, uma... eu tô com a minha aqui, mas nem liguei, porque o meu é tripé, e aí não tô em cima da mesa, acho que não vai ficar muito alto. Mas, E aí, cara, meu? o seu canal aí, então, é para auxiliar técnicas de estudo, assim, pra galera que tá estudando sozinho, é isso? Pra galera que tá estudando sozinho, pra mostrar a técnica de estudo, tipo, o jeito que eu uso, né? Tem várias formas de estudar, tipo, você tem as suas, que você criou ao longo dos anos, É, eu criei meus métodos de não só de estudo, mas de organização, de motivação também. sim. Porque, tipo, você também foi professor de uma porrada de coisas, foi professor de informática também, né? Fala aí das coisas que você ensinou aí. Na verdade, não é que eu fui professor de informática, eu acabei trabalhando literalmente montando computadores, né? Porque eu fiz um curso de montagem e parti já para falar nas empresas que vendiam computador na época, né? Isso eu estou falando de 97, mais ou menos, foi o boom da informática, né? A galera começou a querer comprar computador pessoal. Aí eu saquei que isso estava acontecendo, fui lá, fiz o curso. No que eu fiz o curso, eu já comecei a ligar para as empresas. A primeira empresa que me aceitou que eu fosse lá, já fui lá, conversei com os caras, peguei o trampo. Então, assim, acabou que você era meio na época, você era tudo, assim, você ensinava a pessoa a usar, você ensinava a pessoa a conectar os negócios, você tinha que levar o computador na casa da pessoa, montar o negócio todo, às vezes montar até aquela mesinha que a pessoa comprava junto, e as pessoas não tinham a mínima noção, bicho. Então, assim, você meio que tinha que dar um suporte geral para a pessoa. Ah, como é que eu entro na internet? A galera não sabia. Véio. Então eu acabei Sabia fazendo nada. todo esse trampo na época. E assim, como não tinha uma possibilidade muito ampla como a gente tem hoje, né? Infelizmente eu tenho que falar sobre isso porque eu sou velho, né, cara? Eu peguei o bagulho antes da internet. Então, assim, era manual, bicho. Tinha que ler o manual. Isso eu aprendi na prática, assim, ler o manual. Ah, como é que funciona essa fax modem? Puta, cara, ler o manual. E naquela Tinha um época, livro do. tipo, mesmo a galera que você deve ter tido colegas lá de curso, uma galera deve ter desistido, não deve ter se motivado. Não sei se você Ah, lembra de cara, alguém específico lá. você sabe o que que eu lembro, cara? A única coisa que eu lembro é assim, ó, as únicas pessoas que conseguiam passar as barreiras era quem não tinha preguiça de pensar, velho. Essa era a regra número um, assim, era quem não tinha preguiça de pensar. Porque, cara, você imagina, tudo era complicado, né? Tudo era complicado. Na informática tinha essa parada de ser complicado. Na música era a mesma coisa. Tudo, né? Tudo. Mesmo na. Você pode ver que na escola, por exemplo, é a mesma coisa, né? Tem aquela molecada que tem mais preguiça de fazer as paradas, tal, quer pegar o trabalhinho, quer pagar uma grana pro outro fazer o trabalho e tal. Essa é a galera, bicho, que só vai pegar o diploma e dali a um tempo não vai fazer nada mais, porque não partiu dele, né? Partiu de uma outra parada. Não tem a motivação própria, né? Exato, exato. Tem um cara, é um cara que faz trilhas para filme, né? Chama Lívio Trachtenberg. É um cara, eu até conheci ele uma vez num show, ele estava lá e eu acabei batendo um papo com ele. O cara fez mais de 40 filmes, assim, trilhas de filme, né? Caramba. E esse cara, bicho, ele começou na música, ele comprou um sax e ele foi tal fazer aula e o cara falou: "Porra, velho, você não tem jeito pro negócio, cara". Aí ele falou: "Pô, o professor me falou daquele jeito comigo, cara, me desmotivou, né, cara? Nem entendeu como é que era o meu lance de pensar, né?" Cara, ele disse que ele começou a investigar sozinho as paradas de som e tal, tal, tal. E aí ele fala uma coisa interessante sobre ser autodidata. Foi isso que me chamou a atenção na entrevista dele. Que ele fala assim, cara, eu não tinha opção. Eu não me adaptei muito no negócio da escola de música, então eu tive que aprender, velho. Aí ele ia pegando todas as informações que ele podia. E comigo foi assim em diversas áreas. Comigo foi exatamente igual. Então, o que acontece com o autodidata? Assim, na minha concepção de autodidatismo que eu aprendi, né? Meio que o cara ele acaba não se adaptando a certos moldes de ensino e o cara meio que tem que trilhar aquilo de outra forma. Então ele encontra os meios dele. E aí o que acontece? Ele acaba aprendendo bem porque assim é o acerto e erro. Bicho. Ele faz, ele erra, ele faz, ele erra. Quando ele faz e acerta, uou! Aí aquilo ele pega realmente aquela informação com vontade, assim, né?
Ele aprendeu mesmo, porque ele ficou tentando, ele ficou encontrando, diferente daquela pessoa que é mais certinha, que eu lembro que tinha colegas na escola que eles chegavam, eles sentavam, eles olhavam, eles pegavam a equação, eles aplicavam e iam embora. Eu não conseguia, cara. Eu não conseguia. Gente que tem mais Então, facilidade, e às vezes nem é a forma deles, né? Às vezes são as limitações próprias, ou não tem grana para fazer exato, aula. exato. No meu caso, eu tinha duas coisas, assim, desde a época da infância da escola. Eu tinha duas coisas que me levavam a ser autodidata. Uma é porque eu não tinha grana para fazer curso. E a outra é porque eu tinha o transtorno de déficit de atenção e eu não sabia. Então, assim, os modos normais de pegar uma informação não eram muito comuns para mim. E eu não conseguia, eu ficava, caramba, bicho, o que está acontecendo, velho? Eu esquecia, ou eu me perdia, ou eu não sabia e tal. Então eu tinha que inventar modos de entender aquilo, É né? isso. É que Mesmo na faculdade, foi a mesma a gente coisa. tem esse mesmo modelo também de ter uma motivação por muita coisa, né? De gostar de muita coisa. Tipo, a gente gosta de Exato, tudo. exato. Né? Você gosta de vários instrumentos. Nosso ramo é um ramo musical, então no nosso Sim, ramo a gente gosta de tudo. Tudo a gente acha que quer tocar bateria, quer tocar baixo, porque tudo é legal, né? exato, exato. Só que a gente também tem essa coisa, quando você vai virando adulto, né? Você tem que pagar a conta, então você acaba tendo que focar o seu tempo em X coisas, né? E você não consegue gostar de tudo, mas a vontade continua. Aí como é que você administrou? Tipo, você canalizou mais pro violão flamenco agora, mas como é que você É, foi? então, essa questão aí, cara, eu acho que acontece, eu acho que toda a raiz de tudo é sempre o autoconhecimento, né, cara? Porque assim, se você vai fazer uma coisa que a motivação não vem de dentro, fica mais complicado, né? Por exemplo, o fato de eu ter ido estudar economia, por exemplo. Por um lado foi bom, mas a minha motivação principal na época é porque eu achei que ali era o caminho de galgar outras coisas, né, e tal, sem conhecer que de repente a minha forma de agir com dinheiro e com as coisas é diferente do que simplesmente fazer um curso de economia não vai te deixar rico. Ele vai te ensinar certas matérias, certas regras, né? Pode ver que os caras mais ricos do Brasil, às vezes, era cara que tinha uma padaria e um caderninho que ele ia anotando as coisas. Então, assim, conseguir grana não quer dizer se o cara tem faculdade de economia ou não. Até porque todos os meus colegas de economia, os caras estão trabalhando até hoje. Ninguém ficou São rico. ferramentas, né? Eles te dão ferramentas de São entender como o ferramentas. mercado funciona. Agora, você ir lá e pescar é outro lance, né? Completamente diferente. Exatamente, cara. Exatamente. Mas eu acho, no meu caso, acabou acontecendo assim. O próprio meio é que ele foi moldando mais ou menos a história onde eu fui me encaixando, e depois eu fui encontrando sentido naquilo, né? A própria coisa do violão flamenco, por exemplo, foi um negócio que, porra, na minha vida, bicho, eu fui tentando fazer de tudo que vinha pela frente. Ah, o cara para ser bom músico tem que estudar bossa nova. Cara, eu tinha quilos de partitura de bossa nova. Ah, não, porque o bom músico ele tem que saber harmonia de jazz. Nossa, cara, vai eu pegar partitura de jazz, estudar encadeamento, formação de acordes. Ah, e aí você vai pegando essas coisas todas para depois de um certo tempo você entender que, cara, eu não gosto de bossa nova, velho. Então, Entendeu? você falou um negócio interessante, né? Porque você começou a juntar uma porrada de material de tudo que você queria estudar. Então, isso também é uma característica do autodidata, né? Ele começa a catar um monte de material em todo quanto é lugar que vê. E também, aí tem várias trilhas e erros que você pode cometer ali, de juntar uma porrada de material inútil que te tira do foco. Por exemplo, então, um cara que é iniciante, o cara tá juntando material. Então, eu tô começando no violão, só que eu já tô pegando peça de bar de violão sendo que eu nem cheguei nisso ainda. Então, esse é um erro de autodidata, né? Direto, né? Você cometeu Exato, algum tipo de erro desse tipo? Tipo, de juntar um material ou ficar vendo material que te fez perder tempo? exato. Eu acho que a primeira coisa, assim, se eu hoje pudesse voltar no passado, me encontrar e dar um conselho, eu diria o seguinte, cara, qual que é o seu objetivo? Não, eu preciso, cara, eu quero muito ser programador e eu preciso aprender a programar. Bom, então beleza, cara. Então você tem que ver, a primeira coisa que você tem que ver, como que é a linguagem de programação? Aonde que você consegue isso? Ah, eu tenho que estudar alguma linguagem. Tá, mas antes da linguagem, o que que vem? Antes da linguagem de programação, vem a lógica. Bicho, pega todo o material mais básico que você puder de lógica para entender bem a lógica. E já vai conversando com a galera para ver quais são as coisas que envolvem isso. E assim, no Brasil hoje,
quando você vai trabalhar com programação, qual que é o que mais se usa? Ah, usa Android. Porra, usa Android porque aí o cara vai fazer aplicativo para... Pô, então é nesse foco que eu iria. Se fosse o meu caso hoje, estudar isso, né? Mas realmente o que acontece, eu acho que o grande lance que acontece em todas as áreas que eu percebi, pelo menos assim, é isso que você falou. O cara ele vai adquirindo todas as paradas, tudo que é material, tudo que é coisa. E assim, te tira o foco, né? O que você falou antes, cara, tira o foco. Tira o foco. Por Naquela isso que época, assim, nos anos 90, lá quando a gente não tinha tanto material, era o começo da internet, eu acho que o autodidata, de certa forma, foi beneficiado por isso ainda, porque ele tinha um negócio para estudar às vezes, né? Às vezes era uma fita exato, só. E o cara comia exato. aquela fita de cabo a rabo, e depois talvez ele achasse outros materiais mais avançados, mas ele focava naquilo ali que ele tinha, né? Nos anos 90, por exemplo, cara, ó, eu tô falando isso de 93. Foi a época que eu peguei sério para estudar música, né? E é o que você falou, não tinha material, não existia material. Aí um cara conseguiu um livro que era um livro que ele era uma tradução de um livro que chama Guitar Handbook, de um cara que chama Guitar Handbook, não lembro o nome do autor, cara, de um americano, Tem que ele até hoje, né? falava da história. Oi? Tem até hoje, né? Tem. Esse livro é famoso, esse livro é famoso. É. Mas aí o que aconteceram? A Globo, na época, a editora Globo fez esse livro traduzido, né? Então, o que o livro falava? Da história do violão e da guitarra, as principais biografias dos caras, a teoria musical, como que funcionava toda a questão das escalas e das harmonias. Aí você tinha como que funcionavam os estúdios da época, analógicos, e aí a última parte era um apêndice falando de acordes, cara, em todas as tonalidades. Cara, esse livro, quando esse livro chegou na mão do carinha lá, o cara falou, meu amigo foi lá na hora, não sei o quê, deixa eu xerocar, bababá, não sei o quê. No que ele foi xerocar, eu já fui junto, peguei uma grana que eu não tinha. Cara, juro pra você, bicho, ficou uma bíblia, velho, dessa grossura, assim, esse livro. Cara, Ficou uma bíblia. E eu encadernei, era uma mola grossa, assim, eu encadernei aquilo, cara. E todo dia eu estudava aquilo. Todo dia eu pegava um capítulo para dar uma estudada, mesmo que eu não entendesse muito. Mas eu lia, eu lia. Então, lá pela terceira vez que você leu, você já começa a entender que, não, tá, a fita, daí tem os canais, aí a fita é dividida em quatro partes, aí o cara passou três canais para um canal só dessa fita. Ah, tá. Você começava a criar uma ideia geral do que era aquilo. Então, a primeira vez que eu entrei no estúdio para gravar, eu já estava entendendo o que estava acontecendo. Não, ali tá os canais, ali tá o microfone, o cara passou para a fita, essa fita só é só um lado, porque a fita ela tem dois lados, né? Então, nesse caso, ele pegava aqui, passava de um lado só, ele metia todos os canais, ele reduzia para dois canais de um lado só da fita. Então, era uma fitinha, só ia ter um lado dela gravado. E essas coisas você vai entendendo por quê? Porque, cara, eu lia, e às vezes eu não entendia. Por exemplo, essa coisinha do que tem o bracinho da guitarra, né? Com as bolinhas lá, dizendo qual que é a digitação que você vai usar da guitarra, por exemplo. Cara, eu ganhei um pôster na época que mostrava a história do Randy Rhoads, que foi guitarrista do Ozzy Osbourne, pá, não sei o quê, e mostrava como é que tinha sido o acidente que levou o cara, não sei o quê. E tinha a guitarra principal dele no meio do pôster, e nas laterais aqui tinha vários bracinhos de guitarra, mas não ficava claro que eram bracinhos. Meu amigo me deu aquilo lá, falou: Ó, bicho, eu não entendi nada desse negócio aqui, toma aí, não sei o quê. E eu coloquei aquilo na parede, bicho, e a cidadezinha que eu morava não tinha professor na época de música, professor de música não tinha. Tinha um professor só que dava umas aulas de coral, bem antigão, tinha aquele muito isso, estilão bem, tinha muito. sabe, pra igreja, aquela onda meio que pra igreja, assim. E, cara, eu não tava afim dessa parada, né? Então, eu fui lá na escola, conversei com o cara, olhei aquilo tudo, eu falei: ah, bicho, eu não vou ficar aqui não. Tchau, né, cara? Aí eu voltei para casa, botei aquele pôster na parede, cara, e eu fiquei olhando aquele pôster, fiquei olhando aquele pôster. Aí um dia, cara, numa tarde, assim, eu tô olhando para aquele pôster, eu percebi que uma fila era de um. Na outra fila tinha o dois, na outra o três e o quatro. Aí eu olhei, eu entendi que era a digitação do negócio. Velho, no que eu saquei isso, eu peguei o instrumento e comecei a tocar todas. E eu vi que fez sentido. Nossa, bicho. Ali Entendi, né? Eu eu entendi o acabei que tava decorando. acontecendo. Como é que é? Fala, puta, entendi o mapa, né? Você Entendi o entendeu o que tava... mapinha, entendi qual que era a fórmula do bagulho. Ali, cara, eu ficava a tarde inteira fazendo todas as posições de todas as escalas em todos os lugares do braço. Comecei a fazer isso assim, tipo, virou um lance diário, assim. Então é isso que você falou. Você tinha aquela informação, você usava ela muito.
Você tirava, você tirava leite da pedra. E com o advento da internet, isso se perdeu um pouco, porque assim, tá, a gente tem tudo. Só que aí você guarda, bicho. Você guarda para ver depois. Nossa, olha que legal isso aqui que meu amigo me. Né, deu uma olhadinha, aí você, pum, você manda lá pro Google Drive. O Google Drive tá virado uma grande bacia, cheio de coisa, assim, tá tudo estragado lá, tá tudo extraviado, né? E é isso, cara. Essa semana, por exemplo, das últimas 2 semanas, né? Eu comecei a pegar nos meus Google Drives lá da vida e arrumar, cara, os materiais. Porque assim, eu tenho livro de economia, eu tenho livro de música, eu tenho livro de história, sabe? Eu tenho muito material. Então eu comecei a arrumar tudo lá, porque, cara, a gente tem material que a gente não daria conta de ler, na real. A gente tem E não lá dá. por uma possível. Ah, não, se alguém quiser que eu toque música celta, eu já tenho aqui uma coisa que fala da música celta. Então você deixa lá para, caso você precise, você vai lá e busca aquela informação, né? Uhum. Mas é. Seria. Então você falou de duas questões aí, se fosse mapear, super importantes, que é juntar material, né? Que foi a junção de material e depois a organização do material, né? Então não é só Exato. juntar o material. Então o autodidata teria que juntar esse material e saber como organizar. Só que aí que tá, o cara saber como organizar um material, hoje você sabe organizar um material que você já está estudando isso há 20 anos, 30 anos, Claro. né? E o cara que está começando, para ele entender justamente a estrutura do negócio, para ele saber como organizar, né? Se você É. soubesse talvez organizar dessa forma, não sei, há 30 anos atrás, e se tivesse essa quantidade de material há 30 anos atrás, tudo seria diferente. Mas Seria. hoje o cara entra lá na internet, ele tem uma bacia, ele tem um armário do Google Drive, às vezes pronto já. Tem link na internet com um pack completo de um. Eu mesmo eu estava estudando mercado de ações, mercado financeiro. Uhum. O cara forneceu um pack do Google Drive, mas assim, gigantesco, cara, de material. Mas assim, é muito gigas e gigas de material. E você fala, meu, onde é que eu vou começar aqui, cara? Tem Exatamente. trocentos cursos, trocentas apostilas, né? Exatamente, cara, exatamente. E eu acho que o grande lance do desinteresse hoje é isso, porque assim, você quer, eu quero estudar, sei lá, pô, eu gostei do Metallica, bicho, eu quero estudar as músicas do Metallica. É isso aí, você já baixa o pack com todas as partituras, todos os arquivos de Guitar Pro, já tem o solo, já tá tudo ali, cara. E aí meio que tipo, nossa, velho. Então não tem mais aquela coisa de você começar a ver o negócio, pô, se apaixonar, ouvir. Quer dizer, a própria questão que você ainda teve em casa de ter um aparelho de som na sala e ouvir o disco, isso já se perdeu, né? A música hoje ela acontece enquanto o cara está na academia, enquanto o cara está andando na rua. A música ela está acontecendo sempre como o segundo plano, diferente de como era na época do seu pai, que ele tocava lá, tal, por exemplo. Você tinha esse momento de sentar para ouvir o disco, né? Tinha. Até no próprio flamenco, né? Na época que tinha as festas em família, os caras curtiam aquele momento, né? Hoje em dia já se perdeu até a raiz disso daí, já não existe mais lá, acabou, né? Isso aqui só. Você tem que ir num Tinha bar, uma né? Pra família, ver. exato, tinha uma família aqui em São Paulo, a família Ruedas, que eles faziam isso na escola, uma vez por mês, a escola abria as portas, a galera ia lá e ficava fazendo uma ruerga. E Legal. assim, você queria, você sentava, ia lá, tocava, tal, só que eles daí no negócio da pandemia eles se mudaram lá para Santa Catarina, cara. Mas é uma família que, assim, é uma família que eles viviam fazendo ruerga entre eles, né? Você vê que Eu não esse sabia que eles tinham saído de São Paulo. eles estão em Santa Catarina. Estão em Santa Catarina. Caramba, Estão espalhados, na eu acho que verdade, eles né? eram Porque ali o filho, como é que chama? Teodoro, né? a O escola Teodoro. deles era na Pompeia. Ah, na Pompeia. A escola deles era na Pompeia. A família Ruedas, o casal, o guitarrista e a esposa, que é o Carlos e a Monita Ruedas, estão em Santa Catarina. O filho, que é o Uli Ruedas, está em Portugal. Aí os sobrinhos, que são Mima Ruedas e Jonas Ruedas, que bailam, estão aqui em São Paulo. E o carronista, que também é sobrinho, que é o Lucas Ruedas, ele parou, acho que ele saiu do Flamengo, ele está dando aula mais agora. Está dando aula para musicalização e tal. Aham. Mas você vê, é uma família que eu vi isso acontecer, assim, eu vi de perto. A família toda fazendo, assim, que é uma coisa que, bicho, você imagina.
É, Não, é é, totalmente é diferente, gente que né? pira, né? Pira realmente no Flamengo e quer deixar aquilo acontecendo aqui também, como tinha lá, né? É como tentar pegar um pouquinho do que era antes e tentar manter, mas é difícil, né? É difícil Sim, tentar manter. exato, Porque não é natural, né? É só forçado, né? Porque aquilo ali acontecia no almoço, né, cara? Tipo assim, né? exato. É legal pelo fato de você tentar manter de alguma forma, mas ainda não é o que era, né? Não é o que acontecia entre família, assim, no almoço, numa festa de aniversário de um filho, ele rolava um flamenco, era uma coisa que nunca, acho que não vai existir mais, isso aí vai acabar. Né? E Se bem com que eu acho que tem relação, essa. Existe essa questão tradicional, por exemplo, muita coisa que você pegou de música, você pegou porque o seu pai fazia aquilo ali no seu ambiente, né? Comigo é a mesma coisa, muita coisa que acontecia no meu ambiente musical eu fui pegando. Então, assim, eu acho que ainda tem muita dessas coisas tradicionais que ainda vão seguir ainda, né? Por exemplo, lá, eu lembro, por exemplo, quando eu fui visitar as guitarrerias dos caras lá em Madrid, lá que, assim, você via a mesa do cara, que ele botava o violão em cima, era do vô dele, que passou para o pai sim, dele, e que ele estava trabalhando ali. Então, quer dizer, aquela medida da madeira que vai no negócio é da família desde 1900 e pouco, né? E aí você via, assim, eles fazem muita questão de botar foto em preto e branco, assim. Então você vê o vô do cara, depois você vê o pai do cara, depois você vê o cara. A mesma cara, tipo o Forrest Gump, tá ligado? A mesma cara passando séculos, assim, cara. Porque é isso. É o lance tradicional. Isso ainda existe e aí sempre vai existir. Mas eu acho que de uns anos para cá teve muito uma quebra, assim. Eu acho que o brasileiro teve muito essa coisa de, se o meu pai é violeiro, eu não quero ser violeiro. Meu pai tinha uma padaria, eu quero ser advogado, sabe? Essas coisas assim. Eu acho que teve uma quebra. Na minha geração, pelo menos, eu vi muito disso. Do cara acho que é uma não coisa querer meio seguir as de coisas que a psicologia família fazia. inversa, né, que acontece ali, uma psicologia meio inversa ali. Exato, exato. Principalmente quando é forçado, né? Tipo, o pai quer que o cara faça, e aí que não é mesmo, né? Então. Então, eu tive um aluno, cara, que ele era ortopedista. Ele era um dos melhores médicos de ossos e tal, lá de Porto Alegre. E ele veio fazer aula comigo. Cara, ele veio fazer aula comigo, eu peguei o violão e tal, e tal, violão, não sei o que, a bossa nova e tal, fui mostrar os negócios e ele não, e ele tava assim, ele tava. E aí, cara, tudo que eu falava, o cara não fazia uma cara boa, assim. Tá. Aí ele, não, eu queria guitarra. Já era um senhor, ele já era um senhor. Ele, não, eu queria guitarra. E eu, não, beleza, né, cara? Eu peguei a guitarra. Quando eu peguei a guitarra, bicho, que eu liguei a distorção, o cara, ele deu um sorriso, velho. Ele ficou feliz. Aí eu fui entender, dando aula para o cara, que o pai dele forçou que ele fosse médico, mas na verdade, quando ele foi para a faculdade de medicina, ele queria ter tocado as coisas que ele ouvia do Eric Clapton, porque ele era fã do Eric Clapton. Então, olha a cabeça do cara, e ele era extremamente, cara, ele era extremamente trancado, assim. Eu fui passar um riff sabe, uma coisa bem simples, assim, um Rolling Stones pro cara, assim. Meu, o cara, ele ficava olhando essa mão, tipo Chaves, assim, ele olhava essa mão e esquecia dessa. Ele olhava para essa e esquecia aquela. De tanto nervosismo que o cara tinha, velho. O cara era muito nervoso, ele era muito assim, sabe? Justamente por Ansiedade. causa disso. A família, você vai ser médico, velho. E ele teve que ser médico. E ele era médico. Isso acontece em eu tive muito aluno, pelo menos, que era forçado a fazer aula. Não só de violão, mas as aulas que eu dei de matemática, de cálculo, eu percebi que muito aluno ali estava forçado. O pai estava obrigando. E o moleque não fazia, não aproveitava 10% da aula. Você já viu que. Então, eu acho que essa motivação, assim, quando ela vem, né, empurrada, né, o aluno não consegue, ele não tem o prazer de estar ali na sua aula. Tipo, você vê que ele tá bocejando, ele tá com sono. A cabeça tá em outro lugar, né, velho? E isso acontece direto com aluno com criança. O adulto não, né? O adulto ele tá fazendo aula, ele dá valor ao dinheiro, ele Ele tá tem ali uma porque motivação, né? Ele tá fazendo aquilo porque ele tem um objetivo na frente. exatamente. Essa questão do objetivo, né? Eu falei sobre isso num vídeo, que tem vários tipos de objetivo, né? Eu falo, você pode tocar um violão para um churrasco, né? Você pode tocar um violão bem, você pode tocar um violão muito bem,
e você pode tocar um violão nível profissional, né? Então, são níveis diferentes. Então, tem muita gente que começa no instrumento e não sabe aonde quer chegar, né? E eu acho, por exemplo, o cara tem duas atividades, né? Então, ele tá fazendo aula de violão ou de guitarra contigo, porque ele tem um objetivo de começar a tocar, né? Mas ele não sabe como separar o tempo dele para Ah, aquele objetivo. Então, por exemplo, ele quer tocar bem, então ele vai dedicar X horas. Ele quer tocar mais ou menos, ele vai dedicar. Se ele quer ser um profissional, ele tem que dedicar o tempo integral. Então, isso é um erro também que eu acho que eu cometi em vários aspectos, assim. Em vez de dedicar o horário maior para aquilo que eu queria ser profissional, às vezes eu dediquei meio tempo ou menos tempo, ou sim. deixava de estudar, né? Isso aconteceu contigo também, tipo, dessa divisão de horário? Eu acho que aconteceu em determinados momentos, aconteceu sim. Porque assim, quando eu decidi que eu queria música, por exemplo, eu fiquei integral. Eu fiquei integral. E aí, bicho, é assim, a olhos vistos, assim, que você cresce. Por exemplo, quando eu trabalhei com computador, era o único trampo que tinha na época que surgiu e tal, fui lá, pá, trabalhei 2 anos e pouco. Quando surgiu a possibilidade de dar aula de música na escola de música, essa escola estava crescendo, né? E aí, no que a escola estava crescendo, cara, eles não tinham mais onde botar aluno. Para você ter uma ideia, eu tinha 70 alunos na semana. Era aluno de segunda a sexta, era das 9 da manhã às 9 da noite, com 2 alunos por turma. Então era assim, 9 da manhã, 2 alunos. Um colocava o fone e começava a tocar, dava aula para esse. Ó, põe o fone aí. Aquele botava o fone, tá, eu dava aula para esse. Então era sempre de dupla. Então, 9 horas, 2 alunos. 10 horas, 2 alunos. 11 horas, 2 alunos. Meio-dia saía para comer. 1 hora voltava. E assim ia até as 9 da noite. Cara, era aluno pra caramba, bicho. E aí, o que que aconteceu? Como eu entrei nesse boom da coisa, foi início dos anos 2000 ali, a economia estava bem legal. Eu entrei, na verdade, em 98 para dar aula nessa escola. Só que assim, eu entrei com 2 alunos que virou 15, que virou 30, que virou 70, bicho. E ficou. Ficou. Então eu dava aula todo dia, muita aula. Eu tive que abrir horário no sábado para dar aula, porque não tinha mais onde botar aluno, né? E aí, o que que acontecia, cara? No meu caso, eu não tinha como eu não ficar, como eu não ser integral naquilo. Então, eu dava aula o dia inteiro, chegava em casa, eu pegava material novo, cara, música nova e tal. Eu ia até meia-noite estudando os negócios para no outro dia voltar e dar aula de novo. Então, assim, o meu crescimento nesse período foi enorme, assim, foi grande, né? E daí eu passei, desse tipo de coisa, eu passei para o Flamengo, meio que, assim, da escola eu acabei passando para o Flamengo e acabei caindo naquele meio do Flamengo. Então também foi integral, foi uma mudança radical de sair de professor de música para o meio Flamengo. E toda vez que eu estava integral, cara, você cresce naquilo exponencial, assim, né? E aí, quando eu fui para a faculdade, por exemplo, não tinha nada a ver com nada, eu tive que ficar integral também ali naquela coisa. Só que daí, como eu tinha que trabalhar durante o dia para pagar a escola à noite, para pagar a faculdade, aí, bicho, é que foi o problema. Porque daí Aí que tá. você. É aí que eu ia te perguntar, porque uma hora a economia entrou na tua vida, certo? E você já Sim. tinha a música, já veio de trás. Aí você parou a música, aí como é que você administrou o tempo? Porque você teoricamente tinha escolhido ali a economia para ser o teu número um naquele Sim. momento ali, né, que você escolheu. Você chegou a dedicar a economia foi o número um de fato ou você continuou mantendo a música e acabou sobressaindo? Como é que foi? Não, nos primeiros 2 anos era assim, eu estudava à noite, trabalhava durante o dia. E aí o trabalho do dia, como era num trabalho financeiro, num escritório, eu fazia as coisas todas necessárias para funcionar o meu trampo dentro do escritório e todo mínimo período que tinha, eu estava na economia, eu estava lendo alguma coisa, eu estava estudando alguma Ah, coisa relativa à economia. E isso foi os primeiros 2 anos inteirinhos. Só que nesses primeiros 2 anos inteirinhos, quando fechou esses 2 anos, eu percebi que não estava indo para uma coisa legal, cara. Porque assim, a sociedade te olha, passa a mão na sua cabeça, te bate no ombro, né? Te vê de paletó, oh, esse é o cara está estudando economia. Todo mundo, existe uma falsa, uma coisa na sociedade bem trouxa, assim, que é achar que, pô, você é um cara de sucesso, bicho, você tá de cabelo curtinho, sem barba, né? Com a camisa direitinho e tal.
Então, existe uma grande fatia da sociedade que começa a bater no seu ombro, né? Só que assim, eu estava ganhando um quinto do que eu ganhava com música, sem tempo para nada, e do jeito que eu tava, bicho, eu comecei a perceber assim que quando você é um bom profissional dentro de uma área, cara, não tem muito para onde correr, porque assim, eu não crescia dentro da empresa que eu tava. Por mais que eu tivesse ideias boas, trabalhasse bem, eu não crescia. Por quê? Porque se eu tô resolvendo bem os meus BO ali, o cara não vai querer botar outro no meu lugar. O cara vai me deixar ali, né? E eu percebi que não tinha muito para onde crescer. Então eu comecei meio que não, já paguei 2 anos de faculdade, bicho, eu vou pagar o resto para eu ter pelo menos esse diploma para não ter perdido nada. Então eu vou Uhum. fazer o próximo. E aí foi a minha meta. Não, eu vou terminar em 4 anos essa faculdade e depois eu vou fazer outra coisa. Então, assim, 2 anos eu já sabia que eu não ia mais ficar na economia. Aí o que, que Mas eu será comecei a que também, fazer? porque assim, a sua raiz é musical, né? A sua raiz é musical. Então, será que às vezes, pode não sei, pode ser, às vezes naquela determinada, porque eu também já trabalhei em empresa que eu vi que eu realmente não, ali não teria como subir de patamar nunca, assim, você já sabe onde está o limite, né? Mas às vezes É, também já aconteceu de eu trabalhar numa outra empresa, onde eu sabia que eu tinha mais patamar para subir, e aquela coisa de você não pertencer àquilo ali, não é a tua praia, aí você não dá o integral para subir, entendeu? Também tem isso. exato, exato. Tem isso também. Não, porque você começa a perceber o seguinte, bicho. Eu no financeiro comecei a sacar o seguinte, tá? As ferramentas eu sei usar. Eu sei usar aquele monte de ferramenta ali. Eu sei cuidar das contas, eu sei fazer balancete. Aí eu comecei a ver o dono da empresa, cara, que o cara, meu, tinha. Uma vez eu cheguei com uma ideia para ele, porque tinha uma galera que ficava improdutiva, colando papelzinho de manhã. E eu falei pro cara assim: Ô meu, por que, que a gente não pega essa galera que tá colando papelzinho das 9 da manhã até meio-dia e põe os caras para ligar, para oferecer e mandar o nosso produto, cara? Porque a gente fazia um bom material. O balancete da nossa empresa era bom. E eu falei, cara, manda isso para os clientes, que daí, cara, cada mês vai entrar uma galera a mais, né? Pra... Cara, o cara olhou pra minha cara e deu risada, velho. Não, a gente tem uma forma tradicional de trabalhar, porque quem vai falar da gente é o síndico. Cara, você acha que o síndico vai ficar fazendo propaganda, velho? A última coisa que ele vai fazer é isso. É, com Veja, certeza. a minha administradora é muito boa. O síndico nunca vai falar isso aí. Então ali, cara, eu comecei a sacar assim, eu falei, cara, quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro, velho. Ali eu saquei, eu falei, tá errado isso aí, velho. E eu percebi o seguinte também. No primeiro ano que eu fechei assim, eu entrei em junho de um ano. Quando eu cheguei em junho do outro ano, eu percebi assim, cara, o ano passou e eu não fiz nada para mim. Não fiz nada para mim. O tempo todo eu tô aqui na empresa fazendo alguma coisa para o outro. Aí eu falei, tá errado isso aí, velho. Não é legal fazer isso aí. Você E acha que aí, os maiores períodos de ociosidade que você teve foi o período de maior sacada, ou você acha que as maiores sacadas que você teve foi em períodos de pressão? cara, eu acho que você tem nos dois. Eu acho que tem inspirações que vêm quando você tá no meio do ócio. Tem coisa que você só vai sacar quando você tá de boa. Ideias que vêm quando você tá de boa. E eu acho que só tem coisas que você vai sacar também quando você tá fora da sua zona de conforto. Você vai ter aquela ideia tipo, meu, como que eu não pensei nisso antes? Claro, você pensou nessa solução porque você percebeu assim, cara, se eu não tiver grana para fazer tal coisa, eu vou ter que sair daqui. Vou perder meu espaço aqui. Então, eu acho que nas duas situações você tem uns starts, assim, né? Mas a minha sacada com a questão dos 4 anos de faculdade de economia para a questão musical foi que da saída do escritório de economia, do escritório da época da economia, eu acabei caindo nos musicais, que daí já é um patamar acima da galera que toca, faz um evento ali, faz um evento lá e tal, tal, tal. Existe uma outra, vamos dizer, um outro degrau disso, que aí foi Exato. aí que eu Então, percebi por quê. é aí quando a gente chega naquele ponto, né? De que nível você quer chegar. Então, quando você chegou no nível onde estavam os artistas de maior nível, os profissionais, de fato, né? Você saiu do amadorismo e já foi para um ramo mais profissional. O que que, o que que, o que que te, o que precisou para você? O que você achou que faltou? Por exemplo, você chegou ali, você viu caras melhores que você, como é, você achou que, falou, puta, meu, vou ter que correr, o que que você sentiu ali?
Não, quando eu cheguei ali, cara, eu percebi que assim existia isso, existiam ali uma galera mais profissa e eu comecei a observar todo mundo, o que a galera profissa fazia para estar ali, para ser profissional, né? E eu comecei a perceber por que a galera que eu conhecia antes não chegava ali. E eu comecei até a escrever, eu comecei até a escrever algumas coisas na época a respeito disso. Porque o que acontece? O artista, cara, inclusive eu tenho um material que eu estou escrevendo justamente a respeito dessa questão do artista não saber administrar, principalmente a parte financeira dele. Que geralmente o artista ele é bagunçado, o artista ele não chega no horário, porque o artista, ele, como ele tem essa cabeça voada de artista, ele começa a achar que, nossa, não, eu sou um ator que a inspiração vem em mim, não sei o quê. Só que, cara, para ser ator você tem cursos, você tem coisas que você tem que dominar, né? Você tem técnicas para aquilo. Para ser um bom músico, você tem coisas que você tem que dominar, tem técnicas para aquilo. Para ser um bom diretor, você tem a mesma coisa. Para ser um bom cara de luz, o cara que vai fazer um bom som dentro do espetáculo, para tudo isso tem cursos e para tudo isso tem posturas que a galera normalmente não tem, né? São posturas profissionais. Vou te dar um exemplo É muito quase que simples. uma versão a regras, né? O pessoal, o artista, às vezes ele acha O que artista ele já é geralmente bom ele o é suficiente, né? exatamente isso. Aversão à regra. O artista ele acha que para ser artista ele tem que ser loucão. Ele esquece de que na verdade assim existe uma engrenagem ali dentro que ela tem que funcionar e ele é uma dessas peças. Então assim, eu vou te dar um exemplo bem simples. O maestro do musical. Cara, o maestro, ele tem uma galera, uma equipe que está fazendo uma parada lá e que precisa do feedback dele. Então, ele precisa que o trabalho dele ande com aquela galera que está correndo lá. Então, ele é responsável por essa galera aqui. Significa o quê? Uma orquestra de 15, 20 músicos. Cara, então ele está tentando arrumar aquela música, porque vem música que está errado, vem partitura que está estranho, vem partitura que você tem que cortar trechos para adequar com aquela cena. Então, assim, esse é o pepino que ele tem que resolver. Aí, de repente, cara, você tem um baixista que está dando problema. Ou o cara chama a tua atenção toda hora, porque o cara quer fazer gracinha, porque o cara quer. Não, porque o cara acha que o ar não tá legal ali da sala. Não, porque o cara acha que o baixo dele devia estar num lugar mais específico. Mais alto, volume Cara, mais alto. e o maestro, ele tá tentando resolver outra parada aqui, cara. Então, assim, para o maestro, naquele panorama, ele já vê aquele baixista como um cara problema. Tipo, cara, esse cara não tá me ajudando a resolver os meus negócios. Na próxima temporada, esse baixista não vem. Vem outro. Estou te falando porque eu vi isso acontecer. Em 10 musicais, eu percebi os mesmos padrões. Foram 10 musicais de uma ópera, no total, né? De 2010 para cá. Isso fora show de flamenco, essas coisas, né? Isso eu estou falando dessa área musical, né? Cara, o mesmo padrão. O que acontece? Você tem um trabalho muito grande com um gasto muito alto de grana. Estou falando de coisa assim, às vezes 4 milhões, 6 milhões, grana, né? Às vezes você tem espetáculo que a luz do espetáculo, por noite, são 40 mil reais, 60 mil reais, por noite. Então, assim, é muita grana em jogo para você pegar um time qualquer e fazer qualquer coisa. Então, assim, o time que está lá é um time top. Então, a galera meio que tem que trabalhar direito. Cara. Então, assim, se você entrou de músico, o que o cara espera de você? Que você chegue no horário, com a roupa correta, com o seu instrumento muito bem afinado, muito bem feito, todas as músicas na cabeça. E se ele disser para você, aí, meu, ó, cortou ali do compasso 23 até o compasso 32, ele vai falar uma vez. E ele quer que isso fique resolvido. Sacou? E isso você transporta para todas as outras áreas. Para a galera que é ator, para a galera que cuida do figurino, para a galera que cuida do cenário. E é isso que Cada, falta. No cada área ali geral, vai ter sua exigência, né? O ator tem que estar com as falas, o outro produtor tem que estar com tudo na mão, é tudo igual. exatamente. Tem uma pessoa no espetáculo que ela é responsável. Como é que é o nome, cara? Eles têm um nome em inglês para isso aí. É tipo manager, não sei o que manager lá. Hum. É a pessoa que vai cuidar mesmo do espetáculo. Então, ela é responsável pelo espetáculo, né? É um produtor mesmo, Cara, né? é o quê? É um produtor mesmo, né? Mas eles têm um nome que eu esqueci agora. Esse cara é o seguinte, bicho. Ele tá aqui, ó. Ele conhece a peça,
ele está aqui olhando a peça, ele está olhando a orquestra num monitor, ele está olhando a peça passando no outro monitor. Na frente ele está com a partitura da orquestra rolando e ele está com o livro das falas, as falas. E ele está acompanhando tudo isso e ele está aqui, ó, com fone e um microfone aqui. Cara, deu um pau em um item qualquer, ele vai ligar na hora. Ele vai chamar o cara da técnica, vai dizer, cara, por que não baixou o barco? Tinha um barco que ia descer, por que não desceu nessa cena? Então ele sabe todas as cenas. Se o ator falou a cena errada, ele vai falar pro cara assim, meu, por que aquela hora você não falou a coisa tal? Se a música tiver no andamento um pouco mais baixo, ele vai falar pro maestro, ô maestro, por que aquela música ficou no andamento estranho? Então, esse cara é o cara, velho, que é stage manager, nome, stage manager. Quem veio com esse trabalho pro Brasil foi uma menina chamada Leslie Pierce, uma mexicana, que estudou lá com a galera dos musicais lá da Broadway. Essa mina veio pro Brasil, treinou uma galera, lançou um livro, inclusive, depois ela voltou para lá. Eu não sei se ela tá aqui no Brasil agora ou se ela tá lá na coisa. Eu conheci essa menina. Bicho, é um trampo, velho, especializadíssimo, que não tinha no Brasil, para você ver. É um trampo especial. Por que tem espetáculo que funciona e espetáculo que não funciona? Porque tem a mão de obra especializada, bicho, que sabe fazer essa parada, né? Para você ter uma ideia, o musical lá, O Homem de La Mancha, que essa Leslie era stage manager desse espetáculo. Eu tinha na minha partitura, toda noite eu tinha lá, eu virava aqui a partitura, aí eu colocava ali. A galera dava um pulo, e aí entrava uma fala para dar a troca de cena. Eu colocava na minha partitura ali, ó, 9:22. Cara, todo dia, 9:22, essa cena acontecia naquele lugar. Todo dia. É mesmo? Igual um relógio. Igual um relógio. Não. Por quê? Porque, cara, as cenas, elas são tão bem feitas, elas são tão bem, sabe? É tudo tão bem feito, A cara, que estrutura é tudo certinho, um quebra-cabeça ali, né? tudo executado da melhor forma possível. Então, esse cara gritou, ele deu salto, ele foi pro lado, o outro entrou no lugar dele, tal, abaixou a luz. Todo dia essa cena vai ser igual, cara. Todos os É dias. porque o espetáculo ele tem um horário para começar e acabar, né? Então ele tem que acabar certinho, Certinho, né? certinho, Porque às certinho. vezes tem duas E a sessões. música, assim, vira uma coisa que todo dia é igual, cara. Todo dia é igualzinho. E E você é acha o que que. a maioria, você já tocou com vários tipos de músicos, eu acho que nesses 10 musicais são diferentes personalidades de músicos. Você acha que ali tinham mais autodidatas ou mais músicos de faculdade, de conservatório? Cara, é que depende muito, bicho. Porque o que acontece? Músicos de sopro, por exemplo, geralmente eles vêm da igreja. Por quê? Hum. Porque é a igreja que vai apresentar para alguém um instrumento de sopro. Tipo, você raramente vai chegar teu primo com uma trompa. Ô, meu, olha aqui, ó. Né? Isso nunca vai acontecer, né? É muito É. raro de acontecer. Então, geralmente, assim, a galera que era de sopros vinha de sopro metal, né? Metal geralmente vinha de igreja. A galera das madeiras geralmente vinha de orquestras. Então, é uma galera que normalmente estudou em conservatório, mas ao estudar em conservatório, os caras eles já desenvolvem a própria forma deles de seguir estudando. A maioria deles. A maioria deles. É muito raro aquele cara que era autodidata e surgiu assim. Muito raro. Né? Que nem o meu caso, né? Era bastante raro, assim, porque quando eu fui para conservatório, na verdade, eu já tocava. Né? Eu cheguei no conservatório para ter um pouco de ideia assim, do que era uma teoria, um negócio que eu não sabia ler, não sabia nada. Mas eu já tocava. Tanto é que no teste para entrar no conservatório foi assim: eu cheguei lá e a mulher pediu para eu cantar umas escalas, eu fui cantando, ela foi colocando escalas estranhas. Quando ela botou uma diminuta, que eu cantei a escala diminuta para ela, ela falou: opa. Ela falou: você toca? Eu toco. Aí, você sabe tal coisa? Não. Você sabe ler? Não. Né? Mas, assim, a galera de orquestra, geralmente é a galera que veio de conservatório, veio de faculdade, tem muito cara bom, a leitura dos caras é um nível excepcional, Eu lembro que eu excepcional. tentei, eu tentei entrar no conservatório, acho que eu devia ter uns 13, 14 anos. Eu tentei entrar no Tom Jobim e fui fazer a prova. Aí que eles me mandaram tocar, eu toquei, escolhi uma partitura, acho que foi Greensleeves, né, para fazer a partitura, e eu decorei a partitura, eu fingi que eu estava lendo a partitura.
né? Aham. E eu, espanholeta e inglês, eu toquei a partitura Pode crer. e fingi, cara. Eu toquei inteira a partitura, eu ficava fingindo mesmo, né? E aí o cara, não, você toca bem, mas aí ele foi olhar na minha partitura e ele viu que tinha umas marquinhas que eu marcava algumas notas, tipo, em cima eu marcava lá, assim, né? Aí ele falou, ah, você tá marcando e tal? Eu falei, é. Ele, ah, então você não tem a leitura fluente. Cara, eu tinha 14 anos, eu não tava esperando que o cara É, exigisse que eu tivesse uma leitura fluente com 14 anos, né? claro. E aí, o cara não me passou. Aí eu falei, ó, vou tocar uma bossa nova. Toquei MPB, eu já tocava, fazia pô, Aham. todos os acordes de MPB e o cara, não vou marcar aqui que você tem boa prática, mas a sua leitura não é boa. Aí eu não passei porque eu não tinha leitura boa. Com 14 anos, 13 ou 14 anos, cara. É, porque na verdade ali é um funil, né? Os caras eles querem pegar quem tem leitura boa, porque daí o cara não vai ter problema. O cara só vai deixar o papel para a pessoa ler. E É já isso. era, né? Teve no primeiro musical que eu fiz, que foi o Zorro de 2010, os caras colocaram lá uns violonistas que era violonista de clássico, cara. Clássico, clássico, assim. Cara que tocava meio que tinha um dos caras que tocava meio na linha do Penese, assim. Era muito bom, mas o cara não tinha técnica de flamenco. Cara, quando foi na hora de rolar a rumba, velho, eu fiquei ouvindo assim, eu falei, nossa, cara, não tinha o som da parada. Tem que ter a Fiquei pegada, assim, não tem tipo, jeito. né? Aí eu fui falar com o maestro, né? O maestro, não, cara, não, é que os cara lê, velho, os cara lê, entendeu? Por isso que eu trouxe esses caras, porque os caras lê qualquer coisa, não sei o quê. Aí eu falei, mas, cara, aí a galera da direção veio perguntar para mim, né? Porque como eu era do Flamengo, os caras da direção vieram assim, e aí, o maestro lá tá fazendo uma coisa boa? Aí eu falei pros caras, bicho, olha, não tá rolando flamenco, tá rolando música, mas não tá rolando flamenco. Por quê? Eu falei, porque o guitarrista flamenco tem uma pegada diferente do clássico. Aí os caras mudaram o maestro, botaram outro maestro. Aí o maestro chegou e o violonista todo, não sei o que, tal, porque o cara tinha todo um ego, assim, porque ele já tinha tocado com a Fafá de Belém e tal, né? O cara chegou lá todo assim, não, o que que é, não sei o que. Aí o maestro, assim, falou, ô, cara, toca pra mim ali aquele compasso ali, ó, compasso 52, e era bem na hora que tinha um rasgueio, assim. Cara, o cara ficou fazendo assim, aí ele quebrou a unha, velho. Aí ele ficou meio tipo. No... Aí os caras, ó, a gente precisa de um guitarrista. Aí eu fui chamar o Fernando de Marília na época, porque ele lia pouco, mas ele tinha uma boa A pegada de pegada. rasgueio e tal, né? E aí, cara, ele se puxou a fazer leitura e tal, para ler os temas e tal, decorou quase tudo, né? E aí rolou. Aí rolou, mas você vê, tem essas interseções, por exemplo, você pega o Homem de La Mancha, se você pegar o Homem de La Mancha, o disco que foi feito do Homem de La Mancha na Coreia. Se você pegar o disco do Homem de La Mancha feito em Londres, cara, os caras tudo com rasguei assim, ó, de um dedo, assim, ó. É, não... Ah, é, de Londres. Os caras não têm técnica. Por quê? Porque Não tem pega o cara violonista que flamenco lê, lá pra fazer isso. pega o cara do conservatório, entendeu? Não pega, e os flamencos geralmente não leem. Eu tô para É dizer, cara, que verdade. uma das melhores versões, cara, que tem foi esse La Mancha aí que a gente fez aqui, porque o que que acontece? Na hora que tinha coisa de chamada, a gente fazia chamada. Na partitura estava escrito assim, ó. Estava escrito retinho, muito quadrado. E aí, Você dependendo não da tem que dar, cena, você tem que dar pegada, né? exato, exato. Ali está escrito só assim, mais ou menos a rítmica e o acorde. Cara, então na hora que era isso aí, a gente fazia. A gente fazia como era uma chamada, por exemplo, de solear. Então, assim, uma das Hum, melhores versões, literalmente, assim, que eu ouvi de todas, a que tinha mais linguagem flamenca foi a nossa. igual a. Teve uma situação exatamente assim no Palhaço a Bailarina, tinha uma, tipo uma sevilhana. Não sei se você lembra. Exato, exato, Né? E só tá lá os exato, 12 por 8 lá, a separação, mas no quadradaço, né? exato, exato, exatamente. E aí que está o grande lance. Você vê muito essa coisa de estúdio, por exemplo. Por que que chama um cara e não chama outro? Por que que manda o cara gravar lá longe e tal? Porque, cara, tem uma pegada do músico, parece papo isso, mas é a pegada do músico, cara. A pegada do músico. O, o Paulo Anhaia, que é um produtor aí, produziu todo mundo, galera toda, né?
ele conta de uma história que ele estava num estúdio, que era do Midas, né? E lá no Midas ele tinha uma mesa SSL e tal, não sei o que, não sei o que lá. E aí chegou, e aí tinha um baixo Music Man nessa mesa, que os caras usaram para fazer um som lá. Aí chegou um cara de samba para gravar. Aí o cara pegou o baixo e o cara gravou, ficou excelente, gravou direto na mesa, pegou o Music Man, colocou direto na mesa. No outro dia chegou uma outra banda para gravar, o cara foi botar igual, porra, vai sair um puta som, né, cara? O cara ligou as mesmas coisas. A mesa, o canal, pá, não sei o quê, colocou, o cara tinha uma pegada mais não ficou legal. Pegada do músico, cara. Pegada do músico. Tem essa particularidade também, né, Tem, cara, tem. do Porque, cara tá focado exatamente também o lance do cara tá focado naquilo que tá acostumado a fazer, né? Igual você falou, o cara tá ali fazendo um rasgueio, mas não é aquela função que é necessária ali, né? Então o cara tem que também saber onde que ele tá se encaixando para ele fazer aquilo que ele faz bem, sem exato, enganar, né? exatamente. Que é o que Exatamente. Mas acontece deixa eu te fazer direto uma pergunta, também. cara. Você que é um cara que. Porque assim, eu tive muito problema com matemática, por exemplo. Né? Por quê? Porque como eu não tive uma base legal, assim, eu tinha vergonha de perguntar, TDA, aquele negócio, não conseguia prestar atenção e tal. Eu passei meu primeiro e meu segundo grau só passando, assim, nem sabia para que servia uma função, por exemplo. Eu fui saber para que como funcionava uma função na faculdade. Na Por faculdade. quê? Porque teve um professor na faculdade, que era chamado José Maria. Ele pegou na primeira aula e ele falou assim: ó, gente, isso aqui vocês têm que saber fazer no papel. Adição, subtração, divisão, multiplicação no papel, cara. E ele começou a ensinar as regras básicas que ninguém sabia. Regra que ninguém sabia, cara. Regra de sinal, coisa que todo mundo já tinha esquecido e tal. Ele falou, cara, ó, isso aqui, ó, é isso aqui que vocês têm que saber bem, senão não adianta querer saber outra coisa. E realmente, eu peguei um caderno e ficava fazendo conta no papel e tal, né? Como que foi? Porque para você, você não teve dificuldade com matemática. Como que foi para você? Como que você sente Cara, isso eu quando você vai tive. dar aula? Você teve? Tive dificuldade, cara. Vou te falar que eu aprendi matemática na engenharia, porque assim, é aquele lance. Você, você tá ali, é matemática o dia inteiro. Então, eu era um aluno regular de matemática na escola. Às vezes eu tirava 9,5, 7,5, às vezes 4. Eu era um aluno normal, regular, que às vezes ia bem, às vezes ia mal, né? Só que eu era um aluno que não prestava atenção na aula. Na aula, bicho, eu estava pensando em qualquer outra coisa menos a aula. Às vezes eu prestava atenção 1 minuto, eu estava ali no professor. Quando eu percebia, velho, eu estava em outra estratosfera. Aí quando eu voltava, eu percebia, puta, comi metade. Agora que eu vi que eu já tinha escapado. Só que já era tarde, já não tinha entendido nada. O que que eu Aham. fazia? Eu ia para casa e estudava mais ou menos de 10 a 12 horas com o livro sozinho. Em todas as matérias eu fazia isso, todas. E tirava nota e passava. Então, eu sempre, desde a escola, eu confiava mais em mim um dia antes da prova com o livro do que Entendi. em acreditar que na aula eu ia entender. Eu não se foda-se a aula. Eu vou pegar o livro e descubro depois. Então, eu acostumei com essa coisa de me virar sozinho. E a engenharia intensificou, porque na engenharia você já tem que se virar sozinho, já é automático. Só que eu já estava acostumado àquilo, então não sofri. Mas Ok. tiveram alguns amigos meus, por exemplo, que tinha esse lance que você falou, o professor chegou e começou a passar um monte de base que ninguém sabia. Aos sábados, na minha faculdade, tinha aula de nivelamento para aquela galera, porque tinha cara de 40 anos que estava entrando na faculdade ali, que não foi 20 anos o cara saiu da escola, né? Claro. Então o cara tinha que pegar tudo de novo. O cara ia no sabadão lá para estudar tudo de novo. E eu tava com 17 na faculdade, completamente fresco, aquilo ali, eu tinha acabado de sair da escola, então eu nem ia. Mas Sim. eu não era um aluno nota 1.000 de matemática. Mas por ver matemática o dia inteiro, cara, vira seu dia a dia. E aquilo ali fica tão automático que você pega de qualquer jeito. Você vai por osmose, você vai. É todo dia. Então não tem. Mas como é que era o teu processo, assim? Quando você ia estudar uma coisa, você tinha processo de fazer desenho, anotação, puxar uma linha para Então, cá, uma coisa? isso daí eu vou dar o mérito para minha mãe. Porque quando eu era criança, ela falava para mim, vamos fazer esquema. Que eu estou estudando? Biologia, vamos fazer esquema. Aí como é que era o esquema da minha mãe, né? Eu adorava fazer esquema, porque eu achava legal. Pegava a folha,
E eu ia anotando tudo e fazia balãozinho, e fazia colorido, e pegava. E eu acostumei a fazer resumo. Perfeito, Então sempre foi na base do resumo. Então, como eu perfeito. fazia? Antes de chegar na prova, eu estava com o resumo pronto. Eu fazia todo o resumo. Então, todas as Claro. fórmulas, aí, no caso da matemática, as fórmulas estavam todas ali. O que, que eu fazia? Eu olhava para aquela folha 1 minuto antes da prova, depois de ter já estudado aquelas Tava 12 aqui. horas no dia anterior, estava tudo aqui. Eu anotava todas as fórmulas atrás da prova. Eu recebia a prova, a primeira coisa que eu fazia, eu virava a folha em branco atrás e anotava todas as fórmulas. Eu já tinha um formulário na cabeça. Pronto, E pau, pronto. tirava nota, porque eu já estava com as fórmulas ali. Então, assim, a minha. Na escola, o meu método de estudo foi esse. Não é o certo, porque você Sim. sobrecarrega a mente pra caramba um dia antes, mas era o jeito que funcionava para mim. Hoje É. em dia eu faria diferente. Eu acho mais legal estudar picado ao longo da semana, um Sim. pouquinho por dia. Mas Mas então, antes aí, fazia aí isso. você falou uma coisa que eu acho muito importante, cara. Eu acho que eu acho que o grande lance do autoconhecimento, cara, é a chave, porque assim, hoje, por exemplo, depois eu descobri essa parada do TDA e li o livro, né, da TDA, que é um livro que eu li ele primeiro em PDF, depois eu até comprei o livro, cara, o Mentes Inquietas aqui, ó, Pô, vou da Ana ler, não Beatriz conheço Brandão. não. Cara, esse livro aqui, bicho, esse livro aqui é demais, velho. Porque a mulher, ela percebeu que ela tinha TDA e ela é psicóloga. E ela entrou sem querer numa aula lá que estavam falando de TDA, ela descobriu que ela tinha TDA e ela começou a pesquisar e ela é, tipo, top em TDA no Brasil, assim, né? E quando eu descobri, cara, que eu tinha TDA, eu peguei o livro dessa mulher que eu comecei a ler, assim, eu falei, nossa, bicho. Aí eu descobri a minha forma, né, de funcionar. Tanto é que, assim, os meus resultados de 1 ano e meio para cá são absurdos, assim, porque eu descobri como que era, aonde eu funcionava e aonde que eu colocava a minha Ferrari para correr na areia, por exemplo, sabe? E às vezes você tem uma Ferrari e põe para correr na areia, cara. Às vezes o contrário, você tem um barquinho quebrado, você põe num rio. Cara, você tem que se descobrir, né? Você tem que saber como que você funciona. Então, por exemplo, cara, eu preciso fazer uma apostila sobre, sei lá, história do Flamengo para amanhã. Cara, eu vou fazer o seguinte, ó, hiperfoco. Eu vou desligar celular, eu vou desligar de todo mundo e eu vou tentar ficar num lugar onde ninguém me pergunte a hora, assim, sabe? Que é para eu focar mesmo. Eu consigo, bicho. Eu consigo em 6 horas eu consigo fazer tudo que eu preciso, né? Você precisa se desligar de Agora, tudo. agora eu tô aqui, cara. Toda hora o celular faz plim plim. Toda hora alguém vem me perguntar assim: "Ô, você pode ir lá buscar um refri lá Cara, eu não funciono. Eu não funciono. Eu conheço gente que funciona. Eu não funciono assim. Não funciona assim. E eu fico irritado e aí depois que eu não tive o meu resultado, eu fico mais irritado ainda. Então eu já nem vou me meter em situações assim, entendeu? Você consegue estudar ouvindo música, por exemplo? Cara, eu prefiro depende do estudo. Depende muito do estudo. Se for um Ler. estudo assim, cara, ó, se for um estudo assim, por exemplo, vamos supor, loteria, né? Pô, loteria, velho, loteria é uma coisa que você vai fazer. Aí sim, cara, aí você coloca uma música, bicho, aí você fica viajando, Por aí você leitura. pega. Não, de leitura eu não consigo, cara, eu prefiro não. Eu Também prefiro não colocar, consigo. eu prefiro colocar um negócio para não ouvir nada, assim, na madruga, tá ligado? Coloca um negócio assim e aí eu foco na leitura, né? Aí é isso que eu te digo, cara. Eu conheço gente, por exemplo, que eu tinha uma amiga, por exemplo, que ela tinha, assim, a casa dela era um caos. E ela tinha um TDA ferrado, assim. Só que ela, cara, ela ligava a televisão, ligava a música, botava o computador, começava a fazer, por exemplo, ela editava livros, né? Ela tinha uma editora. Cara, ela ficava editando livro, ficava a cachorra passando, as filhas passando, ela ia lá, fazia um lanche para a filha, ia no piano, tocava um pouco, voltava para o livro. Velho, e quando eu trabalhei com essa mulher, quase enlouqueci, cara. Quase enlouqueci, cara. E eu não sabia. Ela funcionava assim, eu não, né? Eu, por exemplo, se eu pudesse escolher um ambiente de trabalho, né? É que a gente gosta de fazer várias coisas, mas assim, qual que seria o meu ambiente de trabalho para música? Cara, um estúdio com todos os instrumentos lá prontos para tocar e para gravar. Ok. Luteria, um canto com os pedaços de instrumento lá e uma caixa de som para botar som e um monte de ferramenta pendurada, sabe?
Um canto para ler. Bicho, um quarto que não tivesse nem som de vento, nada, assim, ó, só para ler, né? Então, os ambientes, né? Encontrar quais que são os ambientes que te levam a ter resultado naquilo, né? Pô, Eu acho legal, que vou isso é o... até. Vai ser legal, eu vou até guardar esse. A gente salva esse nosso papo aqui. Porque eu ainda, puta, tem um monte de perguntas também pra fazer dessas últimas coisas que você falou. Só que vai ficar muito grande a nossa live aí. Vamos, Você está vamos conseguindo aí. gravar aí, cara? Você está conseguindo Cara, não tô gravar? conseguindo gravar, não. Vai ficar para você aí. Você vai ter uma opção aí de salvar vídeo. Aí você vai salvar no Então seu tá. celular. Então tá. Provavelmente, quando a gente finalizar, você vai ter um botão aí salvar vídeo. Aí você pode salvar, Boa, isso daí vai ficar para você, isso daí. Daí depois você tenta boa. upar para mim Eu em algum lugar. mando sim, eu mando pro Google Drive e passo para você. Não, mas legal, deu para falar um monte de coisa interessante, pô. Foi bem Não, legal. e é legal, cara. É legal, sabe o quê? Porque, nesse tipo de live, que é um bate-papo, assim, cara, eu tenho feito muita live com galera, esse negócio de aula de flamenco, né? E é engraçado que surge, cara. Eu tô salvando tudo, porque surge umas coisas assim que você fala, nossa, eu nem lembrava disso, cara. Na hora você lembra e fala. E são informações importantes, né, cara? Bem E surge importantes, assim. ideia também, surge várias coisas. Eu acho super produtivo para mim também, para você. Acho que é legal. E, tipo, eu acho Cara, que. E a gente sempre teve esses papos legais, só que, cara, sempre foi pelo telefone, cara, é, ninguém nunca. Não dá nem pra compartilhar com os outros, né, cara, os nossos papos, né? exatamente, exatamente. A gente fala de coisas, às vezes, que tem muito peso, né, cara? Que é uma coisa que assim, dicas, às vezes, né? Serve de dicas. Você fala, nossa. E Por agora, exemplo, tipo, depois de anos, a gente tem a oportunidade, tipo, de algumas pessoas assistirem, tipo, um monte de vivência legal, de dica também da gente que gosta de estudar, né? Porque a gente gosta de estudar. Então, é, eu acho que e tem pouca, tem muita gente que tem vontade, mas tem muita gente que não tem a sacada. Então acho que tem muitas pessoas conseguem tirar suco disso daqui. E eu acho legal, pô. Acho que rende mesmo pra galera. Eu acho que vale a pena passar essa informação adiante, sabe? eu acho também, cara, eu acho. Eu aprendi a gostar muito de estudar. Hoje eu sou um cara que eu estudo diariamente. Tem vários assuntos que eu vou estudando ao longo dos meses, assim, e eu acho que isso é uma arte, cara, que você desenvolve. Você desenvolve, porque assim, quanto mais você vai abrindo, assim, a sua cabeça para as coisas e vai aprendendo, cara, nossa, você vai querendo mais, e você vai querendo mais, você vai descobrindo mais. Porque eu acho que a pior coisa, velho, é a preguiça mental, cara. Eu vejo pessoas que têm preguiça de pensar e eu fico com pena, velho. Fico com pena. Quando eu vejo as pessoas com preguiça de pensar, eu fico com bastante pena, assim, porque, cara, você está perdendo um tempo excepcional, velho, da vida. Você Vamos, podia estar aprendendo coisas. é um treino diário e é um costume e um vício, né? Tipo, o estudo é um vício. Exatamente. Cara, quando eu vou viajar, às vezes eu fico uma semana fora. Eu fico agoniado, eu sempre levo coisa para estudar, cara, porque eu falo, meu, eu tô perdendo tempo viajando, cara. E não é normal, eu sei que não é normal, entendeu? Você tem que É, curtir aquele tempo viajando, mas eu fico, meu, eu preciso estudar alguma coisa. Vou estudar xadrez, que eu gosto de ficar estudando xadrez. Eu gosto de ficar estudando um claro, monte. Eu quero ficar estudando alguma coisa. Senão eu não acho que. claro. Se eu estudei meia hora ali, eu falo, não, pelo menos não vagabundiei 100%, eu vagabundiei 95%. É, Eu mas eu sou me meio louco. acostumei também, cara. Eu me acostumei a levar. Eu acabei comprando um tablet. Depois eu acabei comprando um iPad, daqueles mais antigos, né? Que eu craqueei ele para isso, para enfiar um monte de PDF. Onde eu vou, eu levo, cara. Eu sempre tenho vários livros ali e eu tô sempre estudando alguma coisa, cara. Nunca paro de estudar, não. Quem é viciado em informação acha que está perdendo sempre tempo, né? Uma corrida Exatamente. contra o tempo, você fala, pô, tem outro cara estudando na minha frente, ou eu podia estar deixando de aprender um monte de coisa, essa coisa de querer saber tudo. Eu sou meio sabe tudo também, meio querer saber tudo, eu não sei nada, a verdade. Eu preciso estudar muito ainda, mas eu estou tentando Não, agora mas o caminho é entender a esse, bicho. informação, né? O caminho é esse, cara. A gente tem que estar. Tem a informação toda aí, bicho. Vamos tentar. Eu lembro de um professor que ele falou uma coisa que ficou muito na minha cabeça, cara. Que ele falou assim, ó. Cara, podem tirar tudo de você, queimar sua casa, velho, te arrancar um braço, velho, mas o teu conhecimento ninguém vai tirar. Falei, nossa, velho. Eu acho que foi a sexta série, sétima série que o cara falou isso aí. Eu fiquei, uau, cara. O lance é É estudar, verdade. bicho. E é a realidade, cara, porque assim, ó, hoje, com o que eu tenho hoje de música dentro da minha cabeça, vamos supor que eu não tivesse mais nenhum material, cara, só a roupa do corpo. Se eu chegar num estúdio que tem instrumento, bicho, eu vou conseguir fazer a música que eu tenho aqui na minha cabeça.
Hoje eu sei usar. Hoje eu sei usar os instrumentos e sei usar as máquinas para gravar, sei usar tanto se ela for analógica quanto se ela for digital. Então, assim, tá aqui, né, cara? Tá aqui, não é o material, e sim o conhecimento, né? Isso é foda. Não só conhecimento, como a vontade também, motivação. Então, isso que eu acho importante também. A gente vai ter que fazer uma outra live para falar sobre motivação, porque isso é Vamos, um papo também que é vamos fazer. longo. Tem um monte de. Vamos fazer a outra lá no Insta. Vamos fazer a outra lá no Insta para testar. Vamos fazer lá também. É que eu nunca fiz aqui. Eu já pedi a liberação do meu botão da live, que eu não tenho, porque eu criei faz pouco tempo e não tenho muito seguidor ainda aqui. Aí eu vou ver se eu consigo lá no Insta. No Insta também é legal. Com uma página nova aí, o pessoal vai curtindo. Beleza. Valeu, Então, Jefão. beleza, Valeu, cara. show de bola. Obrigado aí Falou. por aceitar o vídeo aí. Tamo junto. Eu que Valeu. agradeço, meu querido. Eu que agradeço aí. Obrigadão, show de bola. Foi legal mesmo. Gostei. Foi legal. Aquele abraço, meu velho. Falou, abração pra você. Tamo junto. Valeu, Falou. obrigado.